Olá pessoal, neste quarto exemplo de instalações de bombeamento é pedido aí, considerando o menor custo global, dimensionar as tubulações de sucção, de recalque e a bomba e determinar a máxima altura de sucção. Para isso são fornecidas aí a vazão de 200 metros cúbicos por hora, a pressão atmosférica de ambos os reservatórios aí a 70 kPa e a temperatura ambiente de 40 graus Celsius, além aí dos custos de que 1 kg de tubo custa em cerca de R$ 2,00 e 1 kW de potência tem o custo de R$ 300. Além disso, o exercício também nos diz que a tubulação tem 10 km de comprimento e 100 metros de altura. Então, com esses dados, nós podemos desenhar aí um rascunho simplificado da instalação, que vai do ponto 1 até o ponto 8 no reservatório de recalque, a partir do reservatório de sucção. E como o comprimento total da tubulação é de 10,1 km, vamos supor aí, que 100 metros adicionem mais 100 metros na tubulação total, nós vamos desprezar as perdas menores aí dos acessórios, já que essas perdas realmente elas serão muito menores aí do que as perdas por atrito, ok? Inicialmente, para resolver esse exercício, assumindo aí, as hipóteses de escoamento totalmente turbulento, incompressível em regime permanente, nós verificamos uma tabela de velocidade econômica para a tubulação de recalque. Então, da tabela para redes industriais e também para distribuição em cidades, já que o exercício não especifica qual que é a aplicação dessa instalação, nós vemos um intervalo aí de valores para a velocidade econômica, para a velocidade média da água econômica, de 1 a 3 metros por segundo. Já para a tubulação de sucção, a tabela nos dá as velocidades aí no intervalo de 1 a 1,15 metros por segundo. Como no recalque, que nós vamos ter as maiores perdas, então nós vamos realizar os cálculos para 3 valores diferentes da velocidade econômica no recalque, de 1, 2 e de 3 metros por segundo. Procedendo com os cálculos, nós vamos ver aí que para a velocidade de 1 metro por segundo, o diâmetro calculado em função da vazão vai ser dado aí pela raiz quadrada da vazão volumétrica Q, dada em metros cúbicos por hora, sobre 900 πV. Então, isso daí é igual a 1 sobre 30, que multiplica a raiz quadrada de 200 sobre πV, e no fim das contas nós vamos ter que isso é igual a 0,266 raiz quadrada de V. Como V é de 1 metro por segundo, então nós vamos chegar ao valor de D igual a 266 milímetros. Notem que um valor maior que esse, o próximo valor acima de 266 milímetros, daria um diâmetro nominal de 12 polegadas, só que bem distante do 266 milímetros. Aqui, como nós só estamos comparando para verificar custos, nós vamos assumir aí um diâmetro nominal de 10 polegadas, ou seja, o diâmetro 1, calculado com a velocidade econômica de 1 metro por segundo, vai ser igual a 254,5 milímetros. Isso daí é uma tubulação standard 40, ok? Realizando o mesmo cálculo para a velocidade de 2 metros por segundo, nós vamos chegar a um diâmetro de 188 milímetros. E na tabela de diâmetros nominais, o próximo diâmetro acima de 188 milímetros é o diâmetro nominal de 8 polegadas standard 40, que é dado aí por 202,7 milímetros. Então este é o diâmetro efetivo que nós vamos utilizar aqui nos cálculos. Para a velocidade de 3 metros por segundo, vai dar um diâmetro de 153 milímetros. E da tabela de diâmetros nominais, o próximo diâmetro aí é um diâmetro nominal de 6 polegadas standard 40, que é de 154 milímetros, ok? Então esses 3 diâmetros aí são os diâmetros efetivos, que nós vamos comparar aí para verificar qual deles tem o menor custo na hora que a gente for analisar essa instalação. Notem que esses diâmetros são somente para o recalque. Para a sucção, nós vamos utilizar a velocidade econômica de 1,15 metros por segundo, como já havia falado, Ou seja, nós trabalharemos aí com a tubulação de 10 polegadas também. Como a tubulação de recalque é muito mais longa e de menor diâmetro, para ambos os reservatórios, a mesma pressão, nós vamos aplicar a equação da energia, que vai se reduzir
a um HB, né, que é a carga na bomba, que é igual a perda de carga, HL. E a perda de carga HL, ela é relativa somente às perdas maiores, ou seja, HL vai ser dado por F vezes o comprimento total da tubulação de recalque sobre o diâmetro vezes V ao quadrado sobre 2G, onde L, né, é os 10 km lá da instalação dadas no exercício. A viscosidade cinemática da água, se a gente pegar uma tabela como a do livro do Fox, por exemplo, nós vamos ver que a 40 graus Celsius, essa viscosidade cinemática é de 5 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo, que é o que nós vamos utilizar nesses cálculos. Então, procedendo com os cálculos, nós vamos ter aí os 3 diâmetros, né, fazer os cálculos para a instalação com os 3 diâmetros. Para o diâmetro de 10 polegadas, que pesa 60,23 kg por metro de tubo. O diâmetro de 8 polegadas, que pesa 42,48 kg por metro de tubo, e para o diâmetro de 6 polegadas, né, o diâmetro 3, que pesa aí um total de 28,23 kg por metro de tubo. Notem que esses valores aí da massa do tubo por metro eu retirei daquela tabela que está nos slides, ok? Para o diâmetro 1, nós temos que a velocidade, que é dada por 4 vezes a vazão sobre πd ao quadrado, né, que vai ser aí de 4 vezes 200 sobre π vezes 0,2545 ao quadrado, vai ser igual a 1,92 metros por segundo. Então essa daí é a velocidade 1, né, para o diâmetro 1. Se nós procedermos os cálculos para os diâmetros 2 e 3, nós vamos chegar a valores aí de 1,72 para a velocidade do diâmetro 2 e de 2,98 metros por segundo para a velocidade utilizando o diâmetro 3. Essas daí são as velocidades efetivas que realmente vão estar acontecendo, né, na tubulação de aço galvanizado. Notem que para que esses valores aí de velocidade média calculados estejam próximos dos valores máximos do escoamento dentro da tubulação, nós temos que garantir aí que o escoamento seja turbulento, ok? Então, nesse caso, calculando o número de Reynolds para cada uma dessas 3 tubulações, nós vamos ter aí que para a tubulação 1, né, o Reynolds, que é dado pela velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade cinemática Ni, vai ser igual a 1,092 vezes o diâmetro, que é de 0,2545, sobre 5 vezes 10 a menos 7, que é a viscosidade cinemática da água a 40 graus Celsius. Então o Reynolds vai dar aí 6 vezes 10 a quinta, okay? Ou 600 mil. Se nós procedermos com os mesmos cálculos para a tubulação com diâmetro 2, né, de 8 polegadas, nós vamos chegar a um Reynolds de 7 vezes 10 a quinta. E para a tubulação aí de 6 polegadas, né, ou seja, com diâmetro 3, nós temos o Reynolds igual a 9 vezes 10 a quinta. Então, nos 3 casos, o escoamento é garantido aí por ser turbulento. Como nós sabemos que para a tubulação de aço galvanizado nova, a rugosidade absoluta é de 0,15 mm, então a rugosidade relativa para o diâmetro 1 vai ser igual a esse epsilon, que é de 0,15 mm, dividido por 254,5 mm. Então vai ser aí de 6 vezes 10 a menos 4 a rugosidade relativa para o diâmetro 1. Procedendo com os mesmos cálculos para os diâmetros 2 e 3, nós vamos ter a rugosidade relativa para o diâmetro 2 de 7,5 vezes 10 a menos 4 e diâmetro 3 de 1 vezes 10 a menos 3. Com os valores da rugosidade relativa e do número de Reynolds, nós podemos utilizar o diagrama de Moody, por exemplo, ou a fórmula de Colebrook, né, e verificar aí que o coeficiente de atrito para a tubulação com diâmetro 1, né, ou seja, de 10 polegadas, vai ser igual a 0,018. Para a tubulação 2 de 8 polegadas, nós vamos ter um coeficiente de atrito de 0,0185. E para a tubulação de 6 polegadas, o coeficiente de atrito é de 0,02. Agora nós já podemos calcular então a carga na bomba, dados esses valores aí do coeficiente de atrito, do comprimento da tubulação, do diâmetro e da velocidade. Então, para o diâmetro 1, né, de 10 polegadas, nós temos que a carga na bomba vai ser dada aí por 0,018, que é o coeficiente de atrito, vezes o comprimento da tubulação, que é de 10.000 metros, sobre o diâmetro, que é de 0,2545, vezes
a velocidade ao quadrado, né, de 1,092 sobre 2 vezes g, que é dado por 19,62. Então, a carga na bomba, aí, utilizando o diâmetro 1, é dada aí por 43 metros de carga, ok? Realizando a mesma conta para o diâmetro 2 de 8 polegadas, nós vamos chegar aí a uma carga na bomba de 137,6 metros. E para o diâmetro 3 de 6 polegadas, nós vamos chegar aí a 587,8 metros de carga. Considerando a eficiência de 100%, já que ainda não conhecemos a bomba que será utilizada na instalação, a potência para cada um dos diâmetros, né, a potência consumida, é dada aí pelo peso específico da água, que é γ, vezes a vazão Q, vezes a carga na bomba B. Substituindo os valores aí, né, para o diâmetro 1, né, vai ser de 1 vezes 10 a quarta, vezes 200, vezes 43 sobre 3.600, vai nos dar aí uma potência consumida de 24 kW para a bomba 1. Se nós procedermos com os cálculos aí para a bomba 2, nós vamos chegar a uma potência consumida de 76,5 kW. E para a bomba 3, uma potência consumida de 326 kW. O custo total para cada uma das instalações, né, com diâmetro 1, com diâmetro 2 e com diâmetro 3, ele vai ser dado aí pelo custo devido à potência, né, que é de R$300 para cada quilowatt, mais o custo devido à tubulação, que é de R$2 por quilograma de tubulação. Neste caso, o custo da tubulação 1, né, vai ser de 24, né, que é 24 kW, vezes R$300 por quilowatt, mais 1 vezes 10 a quarta, que é o comprimento total da tubulação, vezes 2, que é R$2 por quilograma, vezes 60,23 kg por metro de tubo. Então, vai nos dar um total, né, de custo, essa instalação com diâmetro 1, de R$1.212.000. Procedendo com os mesmos cálculos aí para o diâmetro 2, nós vamos chegar a um custo total de R$872.550. E para a instalação 3, nós vamos ter um custo total de R$662.400. Notem que mesmo o custo da instalação com diâmetro 3 seja menor do que o diâmetro 2, o consumo dela é muito elevado em relação ao consumo na instalação 2, que é mais de 4 vezes, né, o consumo aí de potência. Então, neste caso, mesmo a gente podendo aí dimensionar uma bomba para essa instalação com diâmetro 3, não seria justificável selecionar ela. Então, nós vamos aí descartar a possibilidade da bomba 3. Então, nós vamos escolher a bomba 2, já que o custo total dela é menor do que o da bomba 1. E pelo fato aí, né, de que a potência consumida nela é bem menor do que a potência consumida na bomba 3. Então, se ao invés desse custo que foi passado no exercício, vocês imaginarem um custo anual, né, com essa bomba operando aí 12, 13 horas por dia, vocês verão que a quantia que você vai ter que gastar a mais se utilizar a bomba 3 ao invés da bomba 2 é absurda, ok? Então, neste caso, usando bom senso, nós vamos fazer uso aí da instalação com o diâmetro 2, né, de 8 polegadas. A partir desse ponto, né, nós podemos, aí, fazendo uso de um catálogo de fabricante de bombas, determinar qual é a bomba apropriada para a nossa instalação. Então, utilizando um catálogo da KSB para bombas de uso geral, da série Mega Norm, nós podemos aí entrar com os dados da altura manométrica e da vazão, e nós vamos verificar aí que a bomba 125.080.315, né, que opera a 3.500 RPM, seria a melhor escolha para a instalação. Acessando as curvas características para essa bomba, nós vemos que, no caso, né, o melhor rotor seria o de 269 milímetros. E para bomba com esse rotor, nós temos o NPSH requerido de 4,2 metros na vazão dada. A fórmula para o NPSH disponível ela é dada aí por NPSHD igual a P1 menos PV sobre γ, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1 menos E2, menos HL. Note nesta fórmula aí que
Z2 menos Z1, né, vai ser a nossa altura máxima de sucção, que é o valor que nós procuramos. O valor de NPSH disponível, nós podemos calculá-lo aí em função do NPSH requerido, né, que com 5% aí de segurança, nós podemos falar que o NPSH disponível é igual a 1,05 vezes o NPSH requerido, que neste caso vai dar 4,4 metros. A pressão 1 é a pressão no reservatório, que nós já foi dado no exercício como sendo de 70 kPa. E a pressão de vapor da água a 40 graus Celsius, nós podemos interpolar da tabela como sendo igual a 8,2 kPa. Para o cálculo da perda de carga, nós vamos desprezar as perdas maiores e considerar somente a perda devido aos acessórios, utilizando aí o método dos comprimentos equivalentes. Nós vamos adotar aí que, como acessórios, nós temos uma válvula de pé com crivo e um joelho de 90 graus. Da tabela, nós temos que a perda de carga da válvula de pé com crivo com tubulação de diâmetro nominal de 8 polegadas é de 52 metros. E a perda em comprimento equivalente para o joelho de 90 graus, para a curva de 90 graus, é de 2,4 metros. Então, nós temos um comprimento equivalente aí, total na instalação devido aos acessórios, na sucção, de 54,4 metros. Isolando, então, nessa equação, a nossa altura máxima, aí que eu vou chamar de HM, de sucção, que é dada aí por Z2 menos Z1, nós temos que esse valor de altura de sucção máxima vai ser dado aí por 70 menos 8,2, que é a diferença entre as pressões, vezes 10 a terceira, porque está em quilopascal, dividido aí por 9,8 vezes 10 a terceira, que é o peso específico da água, mais 1 menos 0,0185, que multiplica 54,4 sobre 0,2027, e tudo isso que multiplica 1,72 ao quadrado sobre 19,62. Tudo isso menos o NPSH requerido de 4,4 metros, que vai dar aí, no fim das contas, 1,3 metros de altura máxima de sucção. Notem então que essa escolha ficou muito em cima do valor aí para causar cavitação, porque, querendo ou não, nós fizemos os cálculos para uma tubulação nova e para fluido limpo, ok? E além disso, se começar a causar qualquer tipo de cavitação na bomba, geralmente o NPSH dela vai aumentar. Então, aumentando o NPSH da bomba, causa mais cavitação e esse ciclo vicioso continua até que o rotor da bomba fica completamente estragado, ok? Sendo assim, talvez uma alternativa seria procurar aí em outros catálogos de bomba, encontrar alguma aí com um valor de NPSH um pouco menor, de NPSH requerido. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse quarto exemplo. Um grande abraço e até a próxima.